Após cancelar visita à China, Lula deve antecipar anúncio da nova regra fiscal para esta semana. Mesmo sem a viagem do presidente, o governo segue negociações com os chineses para um projeto que vai transformar a agricultura do Brasil. E você vai ver também. Mercado reduz previsão de inflação para 2023 pela segunda semana consecutiva. Professora morre após ser esfaqueada por aluno em escola de São Paulo. Maior aeroporto de Israel suspende operações após protestos contra a reforma judiciária no país. E ainda, grupos da Libertadores e da Sul-Americana serão sorteados nesta segunda. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde e uma ótima semana para você, Dani. Pra gente, não é, Kleber? Pra gente e pra você também que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o novo marco fiscal pode ser divulgado ainda nesta semana. O presidente Lula havia adiado o anúncio para quando voltasse da China. Mas como a viagem foi cancelada, a pressão pelo novo arcabouço fiscal só cresceu. O cancelamento da viagem do presidente Lula à China pode antecipar a apresentação da nova regra fiscal. A possibilidade foi relatada por interlocutores da presidência. Para a equipe econômica do governo, tudo depende de Lula marcar uma data para a divulgação da proposta. Apesar do diagnóstico de pneumonia, o presidente Lula não deve deixar de cumprir a agenda oficial dos primeiros dias desta semana. Ele deve fazer reuniões na residência oficial, em Brasília. O presidente já esteve com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo já concluiu todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal. O próximo passo é apresentar as respostas de algumas dúvidas apontadas pelo presidente Lula. Uma versão do texto da nova regra fiscal já foi apresentada às principais lideranças políticas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por exemplo, sugeriu que a proposta, que vai limitar o gasto público, não deixe de levar em consideração o nível de investimentos no país. O governo brasileiro quer transformar pastagens em áreas de produção agrícola. O plano, que pretende contar com o financiamento da China, pode aumentar a produtividade, preservando as florestas. Milhões de hectares de pastagem podem ser transformados em áreas de produção agrícola. Esse projeto é negociado com o governo da China no financiamento da mudança, sem afetar o meio ambiente. Apesar do cancelamento da viagem do presidente Lula para a China por causa de uma pneumonia, técnicos do Ministério da Agricultura continuaram as reuniões e visitas às entidades e órgãos chineses. A viagem tinha como objetivo reposicionar Pequim na economia nacional, com a assinatura de mais de 20 acordos. O Brasil é o principal fornecedor de alimentos para a China e o país asiático é o principal destino das exportações brasileiras do agronegócio. O governo brasileiro quer que os chineses participem da conversão de terras no país, inclusive para aumentar a produtividade e assegurar o abastecimento. Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, a mudança de pastagem para o cultivo deve custar em torno de R$ 15.700 por hectare. A ideia é de que, ao longo dos anos, os próprios produtores façam o pagamento desses créditos em forma de soja, milho ou qualquer outro produto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou aos chineses que o governo brasileiro vai estimular a conversão de 40 milhões de pastagens degradadas em áreas cultiváveis, o que permitiria praticamente dobrar a área destinada à produção agrícola sem desmatamento e com sustentabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou o retorno das comissões mistas para análise de textos editados pelo governo Lula. O assunto é motivo de polêmica entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ameaça até travar alguns projetos importantes do governo no Congresso. Em quase 2 meses de funcionamento, os parlamentares devem intensificar os trabalhos nesta semana, em meio às tensões entre os líderes das duas casas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, continuam os debates sobre a tramitação de medidas provisórias.
Apesar de Pacheco ter determinado o retorno das comissões mistas para análise destes textos editados pelo governo Lula, Lira ainda tenta uma alternativa. Na sexta-feira, Lira se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada e pediu que Pacheco convoque uma sessão do Congresso Nacional para que senadores e deputados federais possam discutir e decidir a tramitação de medidas provisórias. Em princípio, agora cabe aos líderes partidários das duas casas fazer as indicações de membros para os colegiados para criar comissões mistas para analisar as MPs antes que elas sejam enviadas para o plenário do Poder Legislativo. Mas nem todos concordam com o procedimento de Pacheco, que tenta garantir apoio à sua decisão também na Câmara. Em meio ao embate, Lira anunciou um esforço concentrado para a votação na Câmara das 3 MPs restantes, editadas por Jair Bolsonaro nos próximos dias. Além da reforma tributária, o Congresso vive às vésperas da apresentação do marco fiscal. Partidos discutem o tema, mas esperam uma apresentação oficial da proposta do governo. Uma professora morreu e outras 4 pessoas foram feridas em um ataque à faca dentro de uma escola pública na cidade aqui de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu nesta manhã na Escola Estadual Tomazia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. Segundo a PM, o autor do ataque seria um adolescente de 13 anos de idade, aluno do 8º ano da escola. O estudante foi imobilizado por uma professora de educação física antes da chegada da polícia. As vítimas, entre elas um aluno, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O agressor foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. No celular do adolescente foram encontradas informações de ataques em outras escolas no país, o que pode indicar que o crime foi sim planejado. E a gente muda de assunto agora para falar de economia. O mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2023 pela segunda semana seguida. Já a projeção para o crescimento econômico do Brasil neste ano teve aumento. Segundo o Boletim Foco, os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para a inflação este ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nesta semana, a previsão para a inflação oficial caiu de 5,95% para 5,93%. Nos 7 dias anteriores, a expectativa era de fechamento do ano com o índice inflacionário em 5,96%. Já a projeção para o crescimento econômico do Brasil teve leve elevação para esse ano. Segundo o mercado, o PIB total deve ser de 0,90% neste ano. Há uma semana, era projetada a variação de 0,88% para o Produto Interno Bruto em relação a 2022. As projeções para a taxa Selic se mantiveram em 12,75% para o fim de 2023, assim como nas semanas anteriores. Atualmente, a taxa de juros está em 13,75%. A previsão para 2024 também permanece estável em 10%. E veja a seguir, maior aeroporto de Israel suspende operações após protestos contra a reforma judiciária no país. E ainda, grupos da Libertadores e da Sul-Americana serão sorteados nesta segunda-feira. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília, e nós voltamos com um assunto importante para o bolso do brasileiro, não é, Kleber? Verdade, Dani, para o bolso e para a saúde também. Exato. Olha só, se você depende de alguma medicação de uso contínuo, é melhor também preparar um analgésico para dor de cabeça. Isso porque, a partir de sábado, os preços dos medicamentos vão aumentar em todo o país. O reajuste, que acontece todo ano, pode chegar a 5,6%, Dani. Pois é, e não se trata de um produto de consumo qualquer. É um item de primeira necessidade que pode comprometer a saúde de uma pessoa. Por isso,
Nós vamos trazer para você agora uma receita de como economizar ou buscar aí alternativas para pagar mais barato. Vamos conversar agora com Janderley Matos, que é professor do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Caruaru. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Ótima tarde para vocês também, Daniela e Kleber. É um prazer poder falar com vocês e poder estar contribuindo nesse momento importante, né? Que é um momento que todos os anos acontece. Não é nada novo, né? É uma coisa que acontece anualmente. E agora, dia 1, é a previsão para que isso aconteça. E a variação aí vai de 5,6% a podendo chegar até 7%. Correto. O senhor citou aí esse percentual que ainda é estimado, só será confirmado nos próximos dias. Mas é um percentual justo e quando se fala de remédio, de opção mais barata, a gente sempre lembra primeiramente dos genéricos. Os genéricos vão realmente suprir essa necessidade caso o aumento seja muito elevado? É sim, Kleber, é um aumento justo, é um aumento viável. Não é feito aleatoriamente. A Câmara Técnica, né, do Ministério da Saúde, eles analisam todos os detalhes, né? Desde o princípio ativo até o material que é usado para que o produto esteja pronto e chegue ao final para o consumidor. Então, assim, são cálculos, são metodologias econômicas extremamente certas e que garantem que o aumento não é abusivo, que o aumento está dentro do percentual que se espera realmente. Tá? E aí os genéricos entram sim com essa possibilidade. O grande problema é que existem algumas drogas ainda para doenças importantes como hipertensão, diabetes, que é o que, nesse momento, o que mais chama atenção, o que mais preocupa, né? São as pessoas que têm hipertensão, diabetes e algumas outras doenças mais complicadas que precisam de alguns medicamentos que ainda não têm genérico, né? Então, esses vão precisar se adequar, adequar sua renda a essa realidade. Mas aqueles medicamentos que hoje nós encontramos o genérico é sim a opção mais ideal para que você continue fazendo seu tratamento, alcance seus objetivos terapêuticos e consiga ser menos impactado pelo aumento que de fato é bem menor do que o ano passado, tá? Uma outra possibilidade para economizar é recorrer à rede pública, onde é possível conseguir muitos medicamentos de forma gratuita. Mas também há muitos relatos de falta de medicamento. Qual é, de fato, a realidade dessa distribuição aqui no país? De fato, os órgãos públicos estão tendo muita dificuldade de aquisição, né? Logo depois que a gente saiu da pandemia, nós tivemos um grande problema de matéria-prima mesmo, mas hoje já estamos praticamente regularizado com relação a essa questão de matéria-prima para a produção. Então, agora é correr atrás mesmo, é licitar, né, os setores públicos que trabalham com licitação para que isso seja minimizado. E, realmente, os básicos, lembrando que não são todos os medicamentos, não são todas as doenças que o setor público consegue cumprir, abarcar, né, e atender a necessidade. Encontrar aí uma forma, não é, Janderley? Muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o professor e coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Caruaru, senhor Janderley Matos. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Nós que agradecemos. Legal, e a gente muda de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Os protestos contra a reforma da Justiça de Israel continuaram, né, nesta segunda-feira em diversos pontos do país. A aprovação do projeto tem sido alvo de críticas, inclusive de aliados do governo israelense. Os protestos contra a reforma judicial voltaram a ganhar força neste final de semana em Israel, após a demissão do ministro da Defesa do país, Yoav Gallant. A destituição veio após Gallant pedir uma pausa de 1 mês no processo de reforma, muito esperada pelo governo do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Diversos confrontos entre a polícia e manifestantes foram registrados e várias rodovias foram bloqueadas. Por conta da paralisação, o aeroporto Ben Gurion, maior do país, precisou suspender as operações. Alguns hospitais também aderiram à greve, que deve incluir sindicatos e associações israelenses. O projeto de reforma quer aumentar o poder dos cargos eletivos em detrimento do poder judiciário.
A rejeição da população e da oposição ocorre porque acredita-se que as mudanças vão acabar interferindo na independência dos três poderes, ameaçando o caráter democrático do país. A reforma também é criticada fora de Israel. Até mesmo os Estados Unidos, principal aliado do país, expressaram preocupação com o projeto. Em suas redes sociais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu aos manifestantes que mostrem responsabilidade e não ajam com violência. E tem muitos torcedores ansiosos nesta segunda-feira. Isso porque eles vão conhecer os adversários na Copa Libertadores da América, o mais importante torneio de futebol da América do Sul. Isso mesmo, Dani. Olha só, será realizado hoje no Paraguai o sorteio dos grupos da Libertadores. Ao todo, 32 equipes estarão na disputa, sendo 7 delas brasileiras. Vamos conferir? Vamos. A principal competição de clubes da América do Sul vai começar. O sorteio dos grupos será realizado a partir das 21 horas, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, onde é a sede da Conmebol. Já a primeira rodada está marcada para o dia 4 de abril. De acordo com a classificação no ranking da Conmebol, as 32 equipes foram divididas em 4 potes. As 8 melhores compõem o pote 1 e assim por diante até o pote 4. Cada um dos 8 grupos será composto por um time de cada pote. Uma das regras para o sorteio é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e se enfrentar na primeira fase. A exceção vale para os classificados pela pré-Libertadores. Assim, o Atlético Mineiro pode disputar com outro clube brasileiro. Os brasileiros classificados são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Os 2 melhores de cada grupo avançam. Na fase de mata-mata, acontecerá um novo sorteio dia 5 de julho. E a grande final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã. A partida está marcada para o dia 11 de novembro. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã. Muito obrigado e até mais.